Radio France Internationale. E nesta terça-feira são 14h10 aqui em Paris. Vamos ter na emenda do nosso programa o Magazine Ciência, hoje preparado por Cristiana Soares, mas para já vamos ouvir o convidado de Liliane Henriques. Convidado. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu oficialmente ontem à noite as províncias separatistas pró-russas do leste ucraniano de Donetsk e Lugansk e ordenou que as tropas russas garantam a segurança destes territórios. Uma violação flagrante das fronteiras da Ucrânia, denunciou a ONU, enquanto há promessas de retaliações, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, que anunciaram sanções para quem fizer negócios com as províncias separatistas. A União Europeia também pretende adotar novas medidas contra Moscovo. E a Alemanha, que tem sido o país europeu mais próximo economicamente da Rússia, já anunciou a sua intenção de suspender o arranque do funcionamento do gasoduto Nord Stream, que devia marcar o aumento do fornecimento de gás russo à Alemanha. Para Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, a Rússia parece para já avessa a qualquer solução diplomática e o seu objetivo é destabilizar a Ucrânia de modo a lá instalar um regime que lhe seja mais favorável. Destabilizar a Ucrânia, mudar o regime na Ucrânia, pôr no poder na Ucrânia um líder político que seja pró-russo, mas eu creio que esta estratégia do Putin, que aparentemente está a ser vitoriosa, ou seja, que o Putin tem feito o que quer, porque ninguém quer fazer uma guerra nuclear por causa da Ucrânia, e muito menos por causa das repúblicas separatistas, mas por causa da Ucrânia. Ninguém quer fazer uma guerra nuclear. Nesse contexto, o Putin tem um objetivo muito mais vasto, que é, de facto, a destabilização da Ucrânia. E essa destabilização pode-se dar criando o caos no interior da Ucrânia, pode-se dar provocando incidentes graves na fronteira entre essas repúblicas separatistas e o resto da Ucrânia, para justificar uma nova intervenção militar russa um pouco mais no interior do território ucraniano. E agora, evidentemente, tudo depende também de como é que o governo ucraniano será capaz de responder a esta pressão e que nível de unidade a Ucrânia demonstrará. Mas, possivelmente, isto une os ucranianos e não os divide. Possivelmente isto significa o fim da influência a longo prazo da Rússia na Ucrânia. Acha que ainda há possibilidade de uma solução diplomática ou agora só será militar? Já se viu que a comunidade internacional, em particular a União Europeia, o presidente francês, o chanceler alemão, tudo fizeram para encontrar uma solução diplomática. E fizeram várias propostas a Putin, que iam no sentido de reconhecer que a Rússia tem preocupações de segurança com o alargamento da NATO para a Ucrânia e que essas preocupações de segurança deviam ser tomadas em consideração. Mas Putin, pelos vistos, não quer uma solução diplomática, porque o seu objetivo vai muito para além da questão da expansão da NATO à Ucrânia. O seu objetivo é, como eu volto a repetir, pressionar a Ucrânia, destabilizar a Ucrânia, provocar o caos, idealmente uma guerra civil na Ucrânia, e tentar pôr um homem de sua confiança no poder em Kiev. Entre as sanções que têm estado a ser encaradas relativamente à Rússia é o fim desse famoso gasoduto Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha. Julga que este é um argumento que pode convencer Putin a recuar? Foi um argumento que foi utilizado nessas negociações. E veja bem, se o Putin tivesse aceito o que lhe estava a ser proposto, que penso eu que era uma limitada finlandização da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia não aderia à NATO, apesar de continuar a ter essa perspectiva a muito longo prazo. As repúblicas separatistas agora ocupadas do Donbass ganhariam maior autonomia e, de certa forma, reconheceria-se de facto que a Crimeia foi integrada na Rússia. A troco disto, ele teria assegurado o Nord Stream 2. Porque se ele tivesse aceito isto, estas propostas, que de certa forma foi o que foi feito, as propostas levadas pelo presidente francês, não haveria condições da coligação alemã para pôr em causa o Nord Stream 2. Portanto, creio que o Nord Stream 2 está verdadeiramente posto em causa. Ainda não definitivamente, porque há uma vontade sempre de negociar com o Putin, se contentar
veja bem o que eu estou a dizer, se contentar com a ocupação apenas de uma pequena parte do território ucraniano, haverá um suspiro de alívio na Europa Ocidental, haverá um suspiro de alívio na Alemanha e, possivelmente, considerarão que há condições políticas para manter as relações económicas e financeiras com a Rússia, nomeadamente o início do funcionamento do Nord Stream 2. Quais são as cartas que Putin tem na manga? Biden disse há dias que ele tinha meios de isolar economicamente a Rússia. Que possíveis aliados, que possíveis cartas Putin tem a jogar nisto? De facto, o grande aliado de Putin, e aí eu acho que em grande parte por responsabilidade americana, é a China, porque a administração Biden tornou a China o inimigo, entre aspas, mas não declarou que era o inimigo estratégico, etc, etc. Isso, evidentemente, aproximou a China da Rússia. Quer dizer, a ideia americana é que a Rússia era um anão, que hoje o grande adversário era a China. Ora, já vimos que a capacidade destabilizadora do potencial, do poderio militar russo, aliado ao nacionalismo extremo de Putin, é hoje muito mais grave para a segurança internacional que a política chinesa, que é um problema de longo prazo. E é, de facto, essa coligação, ou essa aliança tácita entre a Rússia e a China, que é o grande trunfo de Putin. Paralelamente, acha plausível a possibilidade de haver um conflito generalizado que envolva, nomeadamente, a Europa, que os países ocidentais tenham que se envolver num conflito armado? Não me parece. Não me parece que entramos no domínio da dissuasão nuclear. É a dissuasão nuclear que permite a Putin invadir impunemente o leste da Ucrânia. Aliás, lembre-se que antes de iniciar essa manobra, antes do reconhecimento e da intervenção militar no leste da Ucrânia, Putin fez exercícios nucleares para lembrar que era uma potência nuclear e qualquer ameaça à Rússia, ou qualquer tentativa de travar o avanço russo por meios militares levaria a uma guerra nuclear. Portanto, ele utilizou os instrumentos da dissuasão nuclear para impedir qualquer resposta militar ocidental à sua intervenção na Ucrânia. Aliás, na conferência de imprensa com o presidente Macron, ele lembrou que a Rússia era uma potência nuclear. É uma ameaça desse tipo, é uma ameaça dissuasora. A mesma ameaça dissuasora existe do lado ocidental. Os países que são membros da NATO estão protegidos pelo chapéu de chuva nuclear americano. E, nesse sentido, não há possibilidade de um conflito militar entre a Rússia e a Europa Ocidental e os Estados Unidos, embora a gente saiba que a história demonstra que erros de cálculo acontecem sempre e a gente sabe como é que as guerras começam e nunca sabemos como acabam. Era Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia.